Olá, meus amigos, estamos aqui com mais um episódio do Na Mesa com Dave Pimentel e hoje nós estamos em Hollywood, no Hall da Fama, bem aqui acima, daquela calçada, sabe aquela calçada famosa onde tem aquelas estrelas com muitos nomes de atores, atrizes, cantores e personalidades de Hollywood? É exatamente nesse lugar que eu estou hoje. E aqui eu estou recebendo os meus convidados para um bate-papo. São empreendedores, são pessoas que realmente fizeram da sua vida um cenário assim muito especial para trazer inspiração para muitos outros brasileiros e pessoas no mundo. Tem plantado as suas raízes, aonde eles vão e aonde eles chegam, eles mudam a sua história e as dos outros também. Hoje estou com esse convidado muito especial, que é o nosso amigo Silvio Correia. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, eu estou lisonjeado aí de estar fazendo parte do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Olha só, o Silvio é um grande chefe. Se você quer saber um pouco sobre alimentação, sobre alimento, sobre aquele prato principal, é hoje que nós vamos saber. Mas é claro que ele veio aqui para contar a sua história. Por quê? Porque a gente gera o quê? Inspiração. E ele vai hoje trazer isso para a gente através da sua história, da sua vida. E já quero começar já sabendo, né, de onde que ele veio, de onde que ele é, né? Com esses olhos azuis, assim tão branco, parando aqui nos Estados Unidos, se confunde até com o americano, né, e andando pela rua. Silvio, de onde você veio? Eu sou de São Paulo, do Ipiranga, do lado Paulo. do museu onde foi gritada a independência do Brasil. Uau! E quando foi assim? Você sempre teve sonho de vir para os Estados Unidos? Qual foi a ideia? Como você veio parar aqui nos Estados Unidos? Olha, eu sou um sonhador mesmo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, muito cedo, e eu comecei a trabalhar porque eu queria uma prancha de surf. Eu adorava surfar, eu comecei desde pequenininho, e ia para Maresias, e lá que começou meu churrasco, né? A gente estava cansado de miojo e misto quente, naquele Tostex, e foi ali que eu comecei a minha culinária, né? Com churrasco brasileiro. Aí comecei a fazer festa para a família, para os amigos, e tudo que era aniversário era convidado para festa, mas sempre chegava, já tinha lá o avental, as facas e tudo para fazer o churrasco. E, poxa, tinha um amigo meu que viajava o mundo muito, viajava para todo lado, e crescemos juntos. E eu falei para ele, poxa, por que você não vai para a Califórnia? Porque eu era office boy na Avenida Paulista, entrava na livraria Saraiva e via as revistas americanas de surf, a Surf Magazine, e via as praias da Califórnia e falava, caramba, um dia eu vou para lá. Foi aí que veio a ideia da Califórnia, né? Esse meu amigo mudou para cá e me convidou para trabalhar com ele aqui. Que é um cenário impressionante. Quando você chega na Califórnia, é uma energia totalmente diferente, né, do mundo, porque tudo sai daqui. Só de imaginar, hoje, por exemplo, hoje nós estamos aqui em Hollywood. Se a gente for parar para pensar e absorver toda essa energia, daqui que saiu as maiores produções de filmes, as maiores histórias para o mundo todo. É verdade. Não é impressionante isso? Agora imagina, você imaginava lá do Brasil sair com esse talento e ser chefe aqui nos Estados Unidos? Caramba, eu nunca pensei, cara. Eu passava. Eu cresci fazendo muito churrasco, eu trabalhei em agências de publicidade, eu era contato comercial e meu pai vivia me falando, filho, você faz muito churrasco, isso aí não vai te dar futuro. Eu falei, pô, pai, mas eu trabalho de segunda a sexta-feira e de sábado e domingo o cara tá lá na praia de Maresias, surfando e fazendo churrasco com os amigos, que é maravilhoso se reunir com os amigos na praia e fazer aquela churrasco, a comida, é uma coisa assim que envolve, né? Então, para mim, é muito importante. A culinária, assim, veio sem planejar. Você viu muito envolvente isso na sua vida, a ponto de você vir para os Estados Unidos trabalhar. Você está aqui tem quanto tempo? 25 anos. 25 anos nos Estados Unidos. Toda a vida você ficou aqui na Califórnia? Isso, na Califórnia. Então, e olha só, chegar nos Estados Unidos e se tornar empreendedor, né, abrir o seu restaurante, e que você já teve o seu restaurante que, inclusive, nasceu com o seu nome, né? Silvio's Barbecue, Exatamente. Brazilian Barbecue. Silvio's Brazilian Barbecue.
Conta um pouco dessa história para a gente. Como é que começou? Aonde que você realmente teve a coragem de cair nessa empreitada? Eu vim sair das agências de publicidade lá e queria vir para os Estados Unidos, queria correr atrás do meu sonho americano. E com esse meu amigo nós estávamos com intenção de abrir uma importadora, trazer roupas. Isso porque você trabalhava numa empresa de publicidade antes de vir para os Estados Unidos, correto? Exatamente. Que foi o que abriu a porta para você. E aí, poxa, eu vim para os Estados Unidos para trabalhar com esse meu amigo e começamos nos intervalos, na sexta-feira, no warehouse dele, fazer um churrasquinho para os funcionários. E aí começou toda sexta-feira a gente fazer e eu vi tudo acontecendo novamente, como era no Brasil. Poxa, Samuel Silvio, pô, vem aí, vai ter um churrasquinho em casa, você pode tocar o churrasco? Eu falei, claro, tal. E num dia desse, um amigo nosso falou, poxa, você nunca pensou em abrir um negócio de churrasco? Eu falei, não, porque meu pai sempre achou que isso nunca ia dar futuro, né? E nesse dia, nessa noite, eu fui dormir, não conseguia dormir. E aí já sentei na escrivaninha, já comecei a traçar um projeto, né, um business plan. E no próximo churrasco já convidei uns investidores potenciais para poder seguir juntos aí, criar. E o Silvio's Barbecue veio aí, de um churrasco com os amigos, né? Mas de uma ideia original de você. Isso. Era a minha comida, né? Eu tinha uma técnica e a gente colocou tudo junto e me associei com um americano, porque eu gostaria de mostrar a comida brasileira num formato que os americanos já estão acostumados a fazer o pedido da comida, a receber como a comida é servida. Sim. Então, isso foi também uma coisa muito importante no meu negócio, né? E aí começamos com uma feira de rua, um evento de criança, onde tinha um parque, as crianças brincando, e nós montamos uma barraca e fui vender churrasco. Não vendi um churrasco. Não vendi churrasco? Não vendi churrasco nenhum, nesse primeiro dia. Mas isso já era nessa ideia de construir os Silvios. Construir os Silvios. Nós começamos com catering, né? Sim. Serviço de buffet, mas fizemos teste na feira. E não vendemos porque a pessoa falou barbecue. Cadê o molho barbecue? Sim. Então é Você diferente. foi para um cenário americano. Exatamente. Então eu tive um trabalho de colocar o churrasquinho na boca das pessoas. Prova aqui. Beleza, mas assim, sabendo que você já veio de um ramo de publicidade, aí eu vou linkar tudo, vamos soltar isso aqui. Você já veio da publicidade, você já sabia como fazer uma publicidade, e você foi para a feira, colocou lá o churrasco, você já sabia que o barbecue exigia um molho, mas só que o nome já está falando Silvios Brazilian Barbecue. A dificuldade nesse momento aí, o que você tirou disso tudo em questão de publicidade? O que você viu que você precisaria mudar para que os americanos, é claro, além disso do provar, mas para que os americanos provassem do seu churrasco? Porque você vê o churrasco brasileiro, o churrasco americano, o barbecue americano é slow cook, né? Cozinha devagar e vai muito sauce. Né? Barbecue sauce, os rubs deles. E o churrasco brasileiro, não. O churrasco é na grelha, assado, com sal grosso, tem alguns temperos e tal. E é difícil eles assimilarem isso, entendeu? E aí foi aquele trabalho mesmo de colocar, se provar, você come. Então, eu servi o prato, eles não viam o barbecue sauce, achavam diferente. Falava, eu quero meu dinheiro de volta. Eu falava, se você provar um pouquinho, eu te devolvo. Aí ele provava e falou, não quero mais. E aí tivemos a ideia de criar o Carnaval Plate. O Carnaval Plate foi uma ideia bem legal, porque a gente não queria ser na feira aquele vendedor normal. Hot dog, burger. Como é que é esse Carnaval Plate? Carnaval Plate é um prato para 2 pessoas que vinha o tri-tip, né, a maminha, a linguiça, o frango, vegetais grelhados,
assalado, vinagrete e pãozinho. Deixa eu parar aqui, espera aí. Esse prato era bacana, porque o meu sócio americano teve a ideia também e falou, poxa, lá no Brasil, quando vocês Água na boca. marcam um gol lá nos estádios de futebol, vocês não cantam uma música? Eu falei, sim, cantamos. Olê, 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 Brasil, Brasil. Aí ele falou, poxa, vamos fazer o Carnaval Plate. Quando a pessoa ordenar, a gente grita, Carnaval Plate. Aí a gente canta, olê, 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 Silvio, Silvio. E aí, pô, a feira toda parava, a gente dava uns colarzinhos, beads, aqueles de carnaval, sabe? Agora sim, a gente já está vendo já o lado publicitário dele. Foi já aí entendendo. que começou a gente se destacar nas feiras, né? E, poxa, o pessoal falava, vamos lá naqueles brasileiros, aqueles caras são loucos, são alegres, e a gente cantando, ficava sem voz no final do dia, mas vendia muito e chamava muita atenção, aí começamos a receber convite para festivais de música, né? E aí começamos trabalho na Câmara do Comércio americano, dos americanos, do Brasil, e fomos gatinhando e degrau por degrau e começamos a ser convidados para grandes festivais de música. Fomos convidados para o Warped Tour, foi em São Francisco, nós tínhamos um caminhão, eu desenhei a minha própria churrasqueira, que era um trailer grande. Vocês levavam toda a estrutura. Puxado, o caminhão puxava o trailer, que era o barbecue, trabalhava umas 3, 4 pessoas de um lado, 3, 4 pessoas a carvão. E chegamos em 2007, sim, nós participamos do Coachella Music Festival. Uau! E lá nós vendemos 4.000 pounds de carne, levamos 25 pessoas para trabalhar, 10 caixas registradoras na frente, e 4.000 pounds são 2 toneladas de carne. Eles tinham um caminhão refrigerado atrás, foi uma empresa distribuidora de carnes que falei, olha, a gente não sabe quanto vai vender, mas a gente sabe que nós estamos indo participar de um evento de 70.000 pessoas. Então, a gente fez um cálculo ali e levamos pallets de carne. Então, o caminhão com lift, a gente entrava, pegava as carnes. E vender. Vendemos 3 dias, 4.000 pounds de carne. Como é que é montar uma logística de um evento desse, um projeto desse? Porque deve ser uma coisa muito louca, né? Foi. Porque você tem que ter fazer todo um projeto. Né? Sim, fizemos e foi um sucesso. O pessoal amou, nós saímos na página da UOL, né? Muitas pessoas que tinham restaurante, antes de abrir o restaurante e tudo, muitos donos de restaurante, quando eu chegava no restaurante, falavam, Silvio, obrigado. Cara, dá uma cerveja aqui, dá uma champanhe aqui pro cara. Porque, poxa, eu não tinha restaurante, eu promovia os restaurantes das pessoas. Então, o pessoal perguntava onde eu podia comer essa comida. Eu falei, agora é só nos festivais. Mas eu fazia propaganda dos outros restaurantes, né? E nesse momento, Silvio, assim, aconteceu isso tudo, foi que época, mais ou menos? Eu comecei em 2003. Foi 2003. Eu fui um dos responsáveis a promover o churrasco brasileiro em Los Angeles. É mesmo? Muitas pessoas não sabiam, muitos samples nos eventos. Tem que ser, porque é totalmente diferente. Churrasco brasileiro para o americano E aí também tive a participação, né, o Rickson Gracie, grande mestre, convidou eu para fazer um evento super importante de jiu-jitsu em Los Angeles, em downtown, que era o Buda Challenge, que ia participar lutadores que vinham de toda a parte do mundo para lutar. E ele falou que você não poderia fazer o churrasco lá para servir o pessoal. Podia ser uma empresa do Japão que estava vindo filmar, tudo. E eu fiz esse evento. Depois desse evento, eu comecei a fazer muitos eventos de jiu-jitsu, abertura de academia. Eu cheguei a fazer Mundial de Jiu-Jitsu também, né? O Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Então, a galera do Jiu-Jitsu. Aí veio o restaurante na praia de Hermosa Beach, que era steps ali, alguns passos da areia.
E também todo o conhecimento que, né, a gente tinha com os amigos, né, o amigo do Joinha também, que é o gerente dos Sim. lutadores, que levava os lutadores no restaurante. Então, foi assim, um trabalho, pode falar, um grande trabalho de marketing. Por quê? Porque tinha lutadores que vinham de toda parte do mundo, Sim. esperava um ano para vir para comer a nossa comida. E saía, comprava nossas camisetas. E, poxa, teve lugar assim. Eu nunca tive em Torres, no sul do Brasil, e teve um americano meu que estava viajando, passando lá, e falou que viu uma camiseta minha por lá. Então, o jiu-jitsu, ele promoveu muito a marca Silvius Brazilian Barber. Né? Muita marca. Que é importante, são parcerias, são situações que acontecem que quando nos encontram, parece que é um encontro e às vezes se torna algo grandioso e uma lembrança muito gostosa, né? Porque eu vejo você falar disso assim, parece que é uma lembrança que está ali atrás, mas assim, parece que é tão emocionante, né? Aquele momento, assim, poxa, isso mudou tudo, isso trouxe uma experiência diferente. Você, além de você levar uma experiência da culinária, do churrasco, para todas essas pessoas, mas vinculou uma coisa com a outra. E gerou tudo isso aí, que é essa experiência formidável. Né? Foi maravilhoso e continua sendo, assim, muito gratificante. Sim. Né? Silvio, hoje você... E contando assim hoje, é claro, você teve lá o restaurante, você continua com o restaurante ainda, não? Não. Eu, depois de 15 anos, o trabalho do restaurante é muito duro, né? Você é aquele negócio, né? O dono que mantém o gado ali, sim, né? Faz o gado engordar. Exatamente. E depois dos 15 anos eu estava meio cansado. Eu estava próximo dos meus 50 anos e eu falei, poxa, será que é só isso? E como eu tinha muitos sócios, investidores, eu achei melhor seguir uma carreira solo, sabe? E foi aí que eu vendi as ações do meu restaurante para os meus sócios e abri o Silvio Personal Chef. Eu voltei às minhas raízes. Foi como eu começar o meu serviço novamente. Na casa das pessoas, fazendo churrasco. E que é uma experiência. Uma experiência enorme. O que eu gosto de fazer. Né? E aí veio também, além do Silvio Personal Chef, como um chefe privado, abri a Tropicali, que é uma empresa de deliveries para escritório especializada em comida brasileira e com um menu totalmente cuidado e trabalhado para restrições dietéticas, para todo tipo de pessoa poder comer. Sabe? Pessoa que tem diet free, soy free, tem tudo que for free, a pessoa pode comer. Isso é muito requisitado aqui, né? Aqui, sim. Principalmente eu comecei a fazer muitos delivery nas empresas high-techs que tem ali no Silicon Beach, em Culver City, tem muitas empresas ali. E os pessoais que trabalham nessas empresas são bem... Aqui a gente vê, né, o seu lado, eu vejo o seu lado empreendedor, né? Essa ousadia sua de empreender e de recomeçar. Exatamente. Né, de recomeçar, que isso aí eu acredito que é o pior de tudo. A gente vê que, eu percebi que você saiu de um restaurante que já estava tocando, atendeu um evento de mais de 70 mil pessoas e hoje você atende mais eventos particulares. Exatamente. Esse contexto todo, é claro que são experiências diferentes uma da outra. Mas, querendo ou não, quando a gente começa a falar sobre alimento, é claro que vem aqui, assanha o estômago, né? Dá aquela vontade de comer e a vontade também de ver o alimento. Então, a gente fica imaginando, né? Fica imaginando. Qual que é o diferencial hoje do seu churrasco, Silvio? Assim, daquilo que você faz? Tem algo diferente? Tem um segredo nisso? Tem um tato? O que é assim que diferencia um chefe do churrasco para os demais? Pergunta? Eu acho que é a experiência, né? A experiência, ela fala mais alto. Todo mundo sabe fazer churrasco, né? Sim. Agora, quando se torna um negócio profissional, aí é diferente. Aí o know-how que entra, né? Para você ter uma ideia... A constância, né? Eu tive uma menina que trabalhou comigo, inclusive ela é muito querida, a
Juliana, a filha do Loyola, que jogava voleibol de praia. E ela foi a nossa host no nosso restaurante, começou como o primeiro trabalho dela. Depois ela me ligou e falou: Silvio, poxa, eu vou casar. E gostaria que você fizesse a festa do casamento. Eu falei: pô, eu me sinto super lisonjeado, que legal. Quantas pessoas vão ser? Ela falou: 200. Eu falei: ah, legal, 200 pessoas. Pô, caramba, festão, hein? Aí eu falei para ela: e onde vai ser? Ela falou: vai ser em São Luís Obispo, num barn. Eu falei: Uau. nossa, que legal, vai ser num winery country, né? Ser bem assim, afastado, né? Bem vintage, né? Bem rústico. Aí eu falei: pô, me dá o telefone lá para saber a cozinha, para saber quais os equipamentos que tem na cozinha, o que eu vou precisar. Ela falou: não tem cozinha. Não tem cozinha. Não tem cozinha e é no meio da fazenda. Aí, poxa, aí como é que faz? Você tem que fazer um churrasco para 200 pessoas, um casamento da filha de um grande amigo teu. Olha a responsabilidade. E aí entra a lógica, né? Todo planejamento, logístico. o cronograma, que hora. Então, nós começamos com a locação, né? Alugamos uma casa grande, com uma cozinha grande, porque onde você vai colocar a geladeira tem que ser das grandes. Servir todo mundo, e tudo sair impecável. Sabe, quando fala de um casamento, é uma coisa tão séria. E servimos 180, 200 pessoas, 180 eram os convidados, mas o pessoal que trabalharam lá, e foi 200 pessoas, e servimos assim. O pessoal, ela fala para mim até hoje que a família do noivo, que é americanos, que vieram de outros estados, falou que foi a melhor comida de casamento que já comeram, sabe? Silvio, é uma coisa impressionante. Quando se trata de festa, organização, eu acredito que se tem algo que a gente assim, tem medo, eu acredito que todo mundo que quer fazer um evento, quer fazer uma festa, é contratar um bom chefe. Porque você chamar os seus convidados para gerar uma experiência para eles e não sair uma experiência, isso é uma coisa... porque você pode arruinar uma da data mais importante. Exatamente. Uma celebração de uma pessoa, entendeu? Exatamente. Então, poxa, eu levei um caminhão com todos os meus equipamentos, montamos uma cozinha móvel, entendeu? Assim. Porque as pessoas estão linkadas ao paladar, não tem como. Tudo é um conjunto de coisas. Tudo é muito visual e também é do alimento em si que vai rolar ali. Tudo você tá é o paladar. Você está cuidando de uma parte que é a carne. Se a carne não for bem cozinhada, não chegar no prato bem servida, então a hora de cozinhar, a hora de tirar, a hora de manter. Não, e o pior é isso, é para todo mundo, porque todo mundo vai ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Como é que você vai servir a fila, fazer a fila correr rápido? Isso foi mais de 20 anos de experiência, mais de 25 anos. E até hoje você faz isso? Inclusive, agora, nesse feriado Memorial Weekend, eu vou estar fazendo um churrasco para 250 pessoas, com um grande dealer de carros. E é isso também, aquele esquema, né? A gente tem que dar um jeito em tudo. Tem que dar um jeito, mas isso é a experiência, sempre vai falando mais. Silvio, disso tudo que a gente vê na sua história, daquele trajetório, que eu vejo que você é um cara, você tem publicidade na sua veia também. Publicidade. Eu adoro publicidade. A gente vê que você é um cara de marketing, uma pessoa muito leve, até mesmo para conversar. Eu imagino que isso para um chefe é fundamental. A gente vê vários tipos de chefe. Eu já vi chefe com cara feia, já vi chefe durão, já vi chefe tranquilo, manso. Porque é muito estresse, né? Muito então, estresse. Por isso que você vê os chefes tudo com cara feia. Mas você pegar um chefe assim, num momento assim do pico, ali de um evento, e o chefe, ele tem que se comportar, Exato, se você está bem planejado, não tem a hora do estresse. Tinha uns amigos que estavam lá no casamento, ele chegava atrás de mim, e aí, tá precisando de alguma força aí? E eu estava assim, com um sorrisão na cara, tá tudo sob controle, tá tudo tranquilo. Tá tudo sob controle, tá tranquilo. E eu também, eu estava te falando antes de nós começarmos, eu sou filho de um grande alfaiate de São Paulo. Sim. Hoje ele está aposentado. E ele era comerciante, tinha a sua loja lá no Ipiranga também,
fez roupa para o conjunto do Roberto Carlos, para a banda Demônios da Garoa. E eu vivia lá na alfaiataria dele, via ele falando com os clientes, e esse jeito assim de conversar, de me comunicar, aprendi muito com ele, né? E lá no restaurante chegou uma certa hora que eu precisava sair da cozinha, não dava mais para trabalhar na cozinha, porque o nosso restaurante, por ser ali no pier de Hermosa Beach, uma área bem turística, muita gente chegava do Brasil, pô, quem é o Silvio, Brasil de Barbecue, quem é o Silvio? E eu estava lá na churrasqueira, pô, tem um rapaz que quer falar com você ali, pô, acabou de chegar, e aí eu ia lá falar com o pessoal, e aí eu comecei a trabalhar mais na parte da frente da casa, e eu estava ali recebendo, e apertando a mão, e isso é muito checando importante. com os clientes na mesa, como está a comida, tudo bom, e esse papo. E foi uma coisa assim que deu muito prazer e fiz grandes amigos. E como você já falou, né, que seu pai vem da alfaiataria, você nunca quis seguir esse caminho? Cara, quando meu pai chegou para mim e falou, filho, vou te ensinar a ser alfaiate. Eu falei, não, pai, tá maluco, eu não quero isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando eu vi que o negócio era uau, que podia ser, eu falei, pai, eu quero aprender. Você pode me ensinar? Ele falou, agora você está muito velho para isso. Vai essa carne. Pior que nem carne. Eu estava fazendo um churrasco. Tirando, é claro, você já falou que seu pai influenciou muito, né? Isso porque, por causa da habilidade de conversar. De comunicação. De atenção, porque a alfaiataria, querendo ou não, você tem que ter uma habilidade para lidar com o cliente. Não tem como. Porque tem que ter pura paciência. Você moldar uma pessoa, tem que ter paciência. Vendo essa experiência de seu pai, quando ele lidava com o cliente te via até ele, seu pai media ele, organizava ele, milimetricamente, entendeu? Para fazer aquilo casar no corpo dele. Isso, em algum momento, na sua estratégia de como carne, tempero, fazendo os seus negócios, isso te influenciou em algum momento? Sim. Eu tenho uma mania de perfeição em tudo que eu faço. Isso. Entendeu? A minha mulher fala que eu me jogo de cabeça, de corpo e alma em tudo que eu faço. Porque não tem como trabalhar numa alfaiataria sem ser perfeccionista. É tudo pela medida, tudo. Sabe? E tudo na vida que eu vou fazer. O meu filho está com 21 anos de idade, ele não quis trabalhar comigo, nem eu não quis trabalhar com meu pai no início. E ele hoje está iniciando um trabalho no Starbucks como barista. Uhum. Eu falei para ele, olha, no primeiro dia dele, falei, você vai lá, você chega na hora, 15 minutos antes, não é no horário, 15 minutos antes. Só vê o celular se for alguma coisa de emergência. E se você for fazer barista, seja o melhor barista do mundo. Se você for flip burger numa lanchonete, você vai ter que ser o melhor flip burger do virador de hambúrguer da lanchonete. Então, eu tenho essa mania. Então, tudo, não sei se é bom ou se é ruim, porque às vezes eu fico muito ansioso, né? E, poxa, eu fico ansioso até hoje. De certa forma, bom. Né? É bom para quem, quando a gente fala de alimentação, é muito bom. Porque uma pessoa perfeccionista na questão culinária nos traz... A primeira coisa que traz assim é segurança, principalmente limpeza, preparação da carne, do ambiente, de tudo. Então, quando a pessoa é um pouco detalhista nisso, se torna impecável. Não é à toa que você tem referência. É verdade. Já pensou? Se você não tivesse isso, como é que ia ter referência? Não tem referência. Vamos chamar o fulano, vou falar não, vamos chamar o fulano ali para fazer o churrasco.
Deixa que ele faz o churrasco. Chega lá, o cara tá aí, a carne cai no chão, ele só limpa, bate, joga com água, corta. Encosta o frango na Vamos carne. lá. Não, esquenta a cabeça não. Joga aqui na churrasqueira aqui, vai queimar tudo, então tá tudo certo e vamos embora. É a publicidade. Né? Como que falam? Todo maluco é publicitário, todo publicitário, alguma coisa assim. Todo maluco é publicitário, todo publicitário é maluco. E também todo mundo faz churrasco, entendeu? Todo mundo faz churrasco. Todo mundo faz churrasco. Todo mundo faz churrasco. Isso aí está no coração do brasileiro. Exatamente. Acredito que agora está dos americanos também. Teve aqueles que realmente teve essa empreitada, né, desbravou a América e mostrou isso. Eu vejo que cada um no seu cenário. Você é mais um espelho de um brasileiro que veio para os Estados Unidos e mostrar o produto brasileiro de coração aberto e trabalhou para isso e mostrou. Exatamente. Olha, isso não é fácil. Chegar num país igual a esse aqui, mostrar, entendeu, a nossa culinária. Sem inglês, como imigrante, vivendo todos os desafios de um país igual aos Estados Unidos da América, e você apresentar o que você já apresentou aqui, isso é histórico. Sim, porque a gente percebe que, como você foi pioneiro nisso, é um marco. Eu acredito que é algo assim que todos os brasileiros devem se orgulhar. É de brasileiros como o Silvio, que chega aqui na América e mostra o que nós temos de melhor. E com perfeição. Isso é que importa. E agora você está vendo isso aqui, ó, junto comigo. Aí. É um grande chefe. E estamos na luta, né? E não para. É sempre o desafio. Eu queria dar um conselho para as pessoas. Não é fácil, mas não é impossível. E acreditar em você. Eu acho que é o mais importante, se acreditar. Silvio, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e dê esse recado. Você fala para ele, leve uma inspiração, dá o conselho. É isso aí, pessoal. Eu acho que nós temos que acreditar na gente. Eu acho que a coisa mais importante é você acreditar em você mesmo e nunca parar de sonhar. Eu acho que o sonho que move a gente. E saiba que ser empresário não é fácil. É uma luta. Você vai passar por várias dificuldades, mas essas dificuldades vão ser as conquistas que vão te deixar você mais forte. Então, eu aconselho vocês, se vocês querem mesmo desafio, challenge, ser empresário. Eu acho que não é fácil, mas é tão gratificante quando você constrói alguma coisa, consegue terminar um evento, alguma coisa assim, sabe? Umas coisas, é uma conquista, é excelente. E eu incentivo a todos vocês a empreender. Que maravilha! Diretamente do Hall da Fama, Hollywood, Califórnia, estamos aqui com o Silvio Correia. Silvio mandou a ver. Nosso grande chefe trabalha aqui nos Estados Unidos há muitos anos, fazendo história aqui nesse local. Silvio, eu te agradeço. Muito obrigado por estar com a gente. Você. Foi um prazer vir aqui. Quando eu recebi o convite, falei, vou sim. E olha, eu me sinto lisonjeado de você ter vindo no primeiro podcast, né? Apesar de várias vezes você não ter nenhum. Foi muito confortável, muito bom falar contigo. Queria ter aqui mais 1 hora, 2 horas para começar a entrar em mais histórias, porque eu sei que tem muita história para ele. Se a gente fosse entrar naquela história do evento de 70 mil pessoas, ia dar muita história. Se a gente for entrar na história do Rickson Grace e mais histórias, ia dar muita coisa que a gente ia conversar o dia inteiro. Temos muita história para contar. Mas o que nós realmente mostramos na mesa com o Dave Pimentel são histórias inspiradoras, são as chaves quando elas são viradas e tudo começa a funcionar. Isso aconteceu na vida do Silvio, aconteceu na vida de muitos outros empreendedores e empresários que já passaram nesse programa. E olha, só tenho a agradecer você que está aqui com a gente aqui até agora. Quero lembrar dos nossos patrocinadores, lembrando aqui do Drix Media Group e também da PaizoX, da Georgia Pro e também do KARV, que está aí nos patrocinando nessa grande viagem cruzando a América de ponta a ponta. Orlando, Califórnia, e de Califórnia retornando por outros estados. Já visitamos mais de 12 estados, muitas culturas, muitos alimentos diferentes, barbecue diferente, churrascos e muito mais. Então, olha, muito obrigado.
Vamos até o próximo episódio e esteja com a gente sempre. Tchau, tchau.